Olá, está no ar mais um Nuclearcast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABEDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio o Hudson Mendonça. Ele é CEO do Energy Summit e vice-presidente da MIT Technology Review. Falei certo? Tudo certo, Hudson? Como vai? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme sempre colaborar com a ABEDAN nessas iniciativas tão importantes para o setor de energia no Brasil. Perfeito. Hudson, como o senhor vê o papel do setor nuclear nesse processo de transição energética? Bom, o setor nuclear ele é crítico, para o processo da transição energética. O que pouca gente sabe é que a nuclear, embora não seja uma energia renovável, é uma energia limpa. E ela tem um papel fundamental de regular o sistema. As fontes renováveis, como a gente conhece, solar, eólica, que ajudam a descarbonizar o setor de energia, elas têm um probleminha de serem intermitentes. Elas têm ótimas aplicações, junto com baterias, têm um potencial enorme, mas elas têm essa questão. Do outro lado, as termoelétricas, muitas delas emitem uma quantidade muito grande de carbono. Então, tem um problema aí a ser corrigido. Existem tecnologias de captura de carbono, mas ainda tem esse problema a ser superado. Quando você fala de nuclear, você fala de uma energia constante, controlável e limpa. Aquela fumaça que sai em cima dos reatores nucleares, aquele vapor d'água para resfriar o reator. Então, a nuclear ela tem um papel fundamental para ser uma fonte termoelétrica limpa, que consegue atuar dentro dos sistemas da matriz energética, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, como essa fonte segura de energia para a transição energética. E aí, a gente tem um amplo campo que a gente pode falar um pouquinho mais ao longo aqui do podcast, que é a importância desse tipo de energia constante para inteligência artificial, data centers, que é um demandante de energia muito grande. A gente sempre fala em MIT Technology Review que uma busca de inteligência artificial, uma busca no ChatGPT, consome de 15 a 20 vezes mais energia do que uma busca comum do Google. Então, o crescimento da IA do mundo vai demandar data centers que vão demandar fonte de energia segura, não à toa. Todas as Big Techs estão fazendo os acordos na área nuclear. Então, a nuclear realmente é uma fonte muito importante, sempre foi, mas a tendência agora, com o crescimento de data centers e inteligência artificial, é ser uma fonte ainda mais importante da matriz energética global. Perfeito, isso é muito interessante, porque isso é um lado da energia nuclear que muitas pessoas não conhecem, essa relação. E a gente está nesse momento em que a tendência é que a demanda por energia aumente muito por causa da IA e também é um processo de transição energética que está transformando tudo. Como que o senhor vê as empresas de energia, a gente está num podcast sobre nuclear, um foco no nuclear, mas como as empresas de energia como um todo estão se comportando para atender essa demanda que já está no processo de crescimento, Bom, é legal você ter falado isso, A gente no Energy Summit te faz uma coisa que é um pouco rara, Você falou aqui, estamos aqui no NT2E fazendo toda essa abordagem focada no nuclear. Você tem grandes eventos ligados ao óleo e gás, grandes eventos ligados a biocombustíveis, grandes eventos ligados ao setor elétrico, solar, a eólica, E no Energy Summit a gente junta todas as fontes de energia. Então a gente faz essa discussão mais ampla, É um evento que foi criado com o MIT para ser o maior evento do mundo nessa área de inovação, empreendedorismo em energia e sustentabilidade. E a gente tenta olhar todas essas fontes. Então, uma discussão que ela não começou hoje, já está na 4ª transição energética, segundo o Václav Smil, que é um dos palestrantes que vai estar lá no Energy Summit com a gente, e a gente ainda continua discutindo aí como é que essa matriz vai se comportar. No fundo, todas essas fontes de energia têm o seu papel, todas elas são muito importantes, as empresas de energia estão olhando cada vez mais para essa diversidade da matriz energética, como se posicionar. As empresas que são de um setor estão olhando para outro, e eu acho que muitas delas estão olhando, sem dúvida nenhuma, com um carinho muito especial para a nuclear, por aquilo que ele já mencionou, que é uma fonte muito estável e limpa ao mesmo tempo. Então, para o consumo energético dos data centers de IA, isso é um fator muito crítico. Você ter toda essa discussão. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, eu acho que eventos como esse, como o Energy Summit, são fundamentais, é trazer todos esses atores para a mesa para tentar definir o que a gente chama, a nossa pergunta de pesquisa traçada com o MIT, que é quais os caminhos mais promissores para o futuro da energia. Então, aqui a gente consegue ter
esse debate de maneira mais ampla, e esse debate vai impactar em tomadas de decisão de grandes empresas, de governos, de universidades, através de suas pesquisas acadêmicas, de startups que estão cada vez mais presentes no setor de energia, né? Era algo muito comum na área de TI, hoje estão aparecendo cada vez mais fortes na área de energia, e investidores de risco, que são os investidores que conectam as boas ideias às inovações que de fato vão moldar o futuro da energia. Foi muito interessante que o senhor falou que os setores todos estão olhando com carinho para a energia nuclear. Mas a gente também sabe que a palavra nuclear, ela já carrega um estigma por si só. Como o senhor vê essa tendência de mudança desse olhar que vem de um estigma e agora a gente percebe, bom, isso tem um potencial para o meio ambiente, né? Para fazer algo legal com o planeta? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nessa questão, né, da transição energética, e obviamente isso vale para nuclear, mas vale para quase todas as outras fontes também, a comunicação e o engajamento vai ser um fator crítico, né? A gente vai ter um painel na Energy Summit sobre isso, a gente sempre fala, fizemos um webinar da MIT Technology há pouco tempo sobre comunicação no setor de energia, né? Porque a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? No caso da nuclear, todo mundo que é leigo olha para a nuclear e pensa em duas coisas ruins, né? Que são os desastres, né, que aconteceram, já Fukushima, Chernobyl, ou a bomba atômica, que também é uma coisa ruim. Mas, na verdade, a nuclear é uma das fontes mais seguras que existem, né? Uma fonte limpa, né? Repito mais uma vez, é uma fonte que não gera emissão, aquela fumacinha que sai em cima do reator é água, né? Então ela é uma fonte limpa e ela é uma fonte que você consegue gerar em praticamente qualquer lugar, né? Também tem essa vantagem também, né? A gente tem aqui no Brasil um privilégio que poucos países do mundo têm, né? A gente pode escolher qualquer caminho para a transição energética. Tem muito sol, tem muito vento, tem muito biomassa, até muito petróleo, até muito urânio, né? A gente é mapeada a sexta maior reserva de urânio do mundo, mas provavelmente é a segunda ou a primeira, né? Porque tem muita área que o Brasil não explorou ainda de urânio, que é o principal combustível para a energia nuclear, né? Então, o papel, né, eu acho que da comunicação, desmistificar isso, né? Colocar de maneira muito clara que a usina nuclear hoje é muito segura, muito mais segura do que as usinas nucleares anteriormente. Cada desastre desse que aconteceu gerou uma série de protocolos de segurança que fizeram as usinas serem mais seguras ainda. A gente tem uma tendência tecnológica, que foi uma das nossas mega trends no relatório da MIT Technology Review, que são os pequenos reatores nucleares, né, os modulares, que também são muito seguros, né? Você consegue instalar num barco, num navio, por exemplo, com um nível de segurança muito grande. Então essas novas tecnologias vão fazer com que a energia nuclear seja ainda mais segura. É importante, né, os esforços, a Abdan está de parabéns, faz um excelente trabalho nessa área de desmistificar o que é de fato a energia nuclear. Quero aproveitar o gancho que o senhor mencionou sobre o relatório de tendências, né? Ano passado, o MIT Technology Review lançou um relatório focado no setor nuclear. Quais foram as principais descobertas? Legal você ter mencionado isso, né? A gente, depois do Energy Summit, que a gente consegue discutir, foram mais de 180 palestrantes, né? Vários deles palestrantes globais. Esse ano está trazendo um prêmio Nobel até. Então a gente está tentando realmente fazer essa discussão ser cada vez mais global. E a gente pega todas essas discussões de vários setores e compila num relatório da MIT Technology Review chamado 10 Energy Megatrends. O relatório do ano passado, das 10, nuclear estava em 2. Que é uma coisa que a gente está observando há muito tempo, né? Foi super interessante a gente ter feito esse mapa, porque a gente lançou esse relatório em agosto, né? Logo depois do Energy Summit, que foi em junho, né? A gente fez essa compilação. Em setembro, a Microsoft fez um super acordo nuclear. Em outubro, o Google, a Meta e a Amazon logo em seguida em dezembro. Então, assim, as 4 Big Techs, logo depois que a gente lançou o relatório, fizeram grandes acordos nucleares que obviamente traçaram essa tendência aí de uma maneira irreversível para o futuro. Então, dentro desse relatório, a gente mapeou como uma mega tendência os SMRs, né, que são os pequenos reatores nucleares modulares, que são mais seguros, têm um tempo de construção até 5 vezes menor, que é um problema muito grande para a tomada de decisão política, né? Ele sabe que grandes investimentos demandam um arranjo, né, de político institucional muito forte, né? Uma usina nuclear exige bilhões de investimentos e o prazo de 10 anos faz com que você passe dos ciclos políticos, então é difícil você gerar consenso. Então os pequenos reatores nucleares podem ajudar não só a parte técnica de segurança e de implementação, como a parte de prazos, né? E essas
esses horizontes de decisão. Então a gente mapeou isso como uma mega tendência global também. E tem uma outra mega tendência que a gente não está falando de fissão nuclear, né? Quando a gente fala aqui nuclear de maneira geral, a gente fala da fissão, separar átomos grandes, né, como urânio, plutônio, mas está falando da fusão nuclear. Essa é uma mega tendência que pode ser um game changer no setor de energia. Ela se trata de, na verdade, fundir dois átomos pequenos, pode ser de hélio ou de hidrogênio, e gerar uma quantidade brutal de energia. Essa é a reação que acontece, por exemplo, no núcleo do Sol. Então você vai poder ter um mini-Sol, né, que é uma usina super limpa, energia praticamente infinita e abundante, porque o hidrogênio é um dos elementos mais abundantes da natureza, né? Então a gente consegue essas duas mega tendências, né, com a fusão nuclear, com o horizonte muito mais longo, né, faz menos de 2 anos que a gente conseguiu pela primeira vez ser superavitário, né, o Lawrence Livermore Lab da Califórnia, pela primeira vez conseguiu gerar energia através de fusão nuclear, consumir menos energia do que necessário, né, ter saldo positivo para isso. Isso era algo teoricamente possível, mas não era na prática. Pela primeira vez ele conseguiu. Então, tem um horizonte muito longo aí para essa tecnologia ser comercializada, mas é algo que precisa ser observado, né? Estava no nosso relatório em prazo mais longo. E os pequenos reatores nucleares, agora no prazo mais curto, né? A gente consegue aí ter no final dessa década aí já ter um horizonte aí pragmático de implementação dessa nova tecnologia, que pode ter um custo 5 vezes menor e um prazo 5 vezes menor para implementar do que as grandes usinas, né? Eles vão conviver, né, esses dois tipos de tecnologia, né? Não vai substituir uma a outra, mas essas duas mega tendências estavam no nosso relatório e eu acho que nos próximos anos vão ser ainda mais promissor. Perfeito. E olhando para o futuro, assim, para encerrar, acho que a gente pode falar um pouco sobre o cenário no Brasil. Quais são os principais desafios e as principais oportunidades que o senhor vê que para o setor nuclear no Brasil? A gente sabe que tem Angra 3, que está nesse impasse sobre o que faz com a usina. A gente sabe que também tem o projeto de mineração no Ceará, que é bem grande, mas também já está esperando uma licitação há uns 20 anos. Como, né, ultrapassar essas barreiras e fazer esses avanços que precisam ser feitos dentro do Brasil? Então, acho que hoje é praticamente um consenso que o maior desafio a ser superado é a Angra 3. Né? Na verdade, esse debate ele vai destravar todos os outros. Né? Então, ele é um debate crítico para a gente seguir com o nosso programa nuclear, do ponto de vista da geração de energia. Né? Podemos dizer que o nuclear tem outras aplicações também, na área de saúde, de alimentos, etc. Mas na área de energia, que é uma das principais áreas de aplicação do nuclear, é destravar a Angra 3. Tomar a decisão aí de seguir adiante, né, com o projeto. Isso abre os horizontes, né, para outras discussões, como por exemplo a questão dos reservatórios, né, que é uma questão que a gente tem encaminhada, mas que a gente pode pensar em outros tipos de solução dos rejeitos, né, nucleares, de armazenagem dos rejeitos nucleares, com outras finalidades, de ser um produto isso também. Os pequenos reatores nucleares, que é a grande tendência global. O Brasil não pode ficar de fora disso. Isso, sem dúvida, tem tudo para ser uma nova maneira de olhar o setor nuclear, né? Uma tecnologia relativamente recente, né? Então, mas tudo isso passa por você destravar a agenda de Angra 3. Né? Eu tive a oportunidade de ser subsecretário e secretário executivo adjunto do Ministério de Ciência e Tecnologia. A nuclear é uma pauta importante lá, e a gente aprendeu que política pública só discute o próximo passo depois de resolver o primeiro. Né? Então, dificilmente uma discussão de futuro da nuclear vai avançar de maneira concreta se a gente não resolver a decisão do que fazer com o Angra 3. Né? Então, acho que pudesse pontuar must-win battle relacionado ao setor nuclear é a questão de Angra 3, e aí depois acho que tem uma série de outros caminhos aí, que são desafios por um lado, mas também são oportunidades por outro. Né? Como eu disse, o Brasil tem uma reserva de urânio muito significativa, né? E provavelmente tem muito mais do que já foi mapeado. Então a gente realmente domina a tecnologia, né? São poucos países do mundo que tem o domínio do ciclo completo, então a gente pode, de fato, aí, avançar muito nessa agenda. Potencial de virar uma potência? Exatamente, o Brasil tem tudo, tem a faca e o queijo na mão para fazer realmente a construção de um país que tenha uma matriz energética com maior participação da energia nuclear. Perfeito, Wilson. Muito obrigada por ter arrumado um espacinho na agenda aqui do evento Na Correria para falar com a gente. Agradeço por
vir aqui no nosso estúdio. Agradeço também a nossa audiência que acompanhou até aqui e a toda a equipe da Abidan que está aqui nos bastidores, garantindo que tudo saia perfeito. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada, viu? Foi Foi um ótimo, hein? prazer, Prazer viu? enorme.